O nosso assunto hoje aqui em Conjuntura são os primeiros 100 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. Para falar a respeito, temos aqui o professor Eduardo Magalhães, cientista político, e também, ainda nesta edição, vamos conversar com Flávio Moreno, que é o presidente do PSL de Alagoas, PSL que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Antes, porém, vamos conversar com o professor Eduardo Magalhães. Professor Eduardo, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Conjuntura. E aí, qual é a sua avaliação sobre esses 100 primeiros dias do governo Jair Bolsonaro? Um tanto confusa, não é? Principalmente porque o presidente Bolsonaro não participou da campanha. O fato dele ter tido aquele problema, aquele ataque, fez com que ele não expusesse qual seria o seu programa se ele chegasse à presidência da República. E nas poucas ocasiões que ele se pronunciou, ele deixou claro que teria um caminho a seguir que seria determinado pelo seu superministro, o ministro Paulo Guedes. Então, você começa a pensar em termos do pensamento de Paulo Guedes, em vez do pensamento de Bolsonaro, que esse nós não tivemos a oportunidade de conhecer. E esses últimos dias eu resolvi analisar o que é o pensamento do Paulo Guedes. E depois de ler e reler algumas coisas, e aí eu fui procurar a história do nosso ministro, eu cheguei a uma conclusão um tanto ousada, mas não muito difícil. Eu acho que o ministro Paulo Guedes tem um projeto pessoal muito ousado, maior ainda do que o presidente Bolsonaro. Quando ele anunciou que o grande projeto dele seria de 10 anos, e você compara que o presidente Bolsonaro disse que seria presidente por 4, não queria reeleição, não disputaria a reeleição, é óbvio que há alguma coisa que não confere. Os dois não estão pensando na mesma onda. E a ausência da mesma... Depois eu descobri que 3 escalas especialistas da Universidade de Chicago estão presentemente na equipe do Paulo Guedes aqui no Brasil. Ora, um projeto desse porte para um estudioso e um pensador que já tem um sucesso econômico garantido, tem que ser outro tipo de sucesso que ele está buscando. Será que ele pretende ser presidente da República também? Não, eu acho que ele pretende ser ganhador do Prêmio Nobel de Economia. É muito mais orgulho para ele ser um Nobel de Economia e voltar para a Universidade de Chicago como uma referência universal do que ser um posto Ipiranga do presidente Bolsonaro, ou mesmo ser um candidato à presidência da República no Brasil. Então, essa busca, porque as situações que ele está vivendo, até constrangedoras, tem que significar um projeto muito maior, e não é um projeto político, é um projeto intelectual, é um projeto de cultura, um projeto de conhecimento. E esse projeto de conhecimento, na minha cabeça, é o primeiro Prêmio Nobel do Brasil. Esse é um sucesso para você ser eternizado, né? Você vai ser para sempre na história do Brasil, do conhecimento, da cultura, da pesquisa. E como auxiliar do presidente Bolsonaro, o que ele fizer de bom é sempre do presidente Bolsonaro, não é dele. Só uma especulação puramente intelectual, mas nesse momento eu acredito que esse é o caminho do presidente. O que é que o senhor considera de positivo nesses primeiros 100 dias de Bolsonaro? Olha, Flávio, nós estamos passando por um momento de dificuldade muito grande no Brasil, porque nós estamos passando da modernidade para a atualidade. O que está acontecendo no Brasil já não é mais o Brasil moderno. É um Brasil contemporâneo. E a contemporaneidade, a parte contemporânea, não corresponde mais com a parte moderna. E, em virtude disso, você tem uma série de fatores que estão ocorrendo que são causados não por conhecimento intelectual ou cultural ou de economia,
é pelo conhecimento bem disseminado de uma forma bem inculta, que são as redes sociais. Sabe, você tem tantos estímulos para você pensar que a situação se torna extremamente difícil para você se posicionar. O Gramsci dizia que o momento de transformação ele é de uma dificuldade tão grande porque você nega o que passou, mas não sabe construir o que vem a ser o futuro, como vai acontecer. E é isso exatamente o que está acontecendo no Brasil. O fato do presidente Bolsonaro não ter tido uma proposta a ser submetida ao povo brasileiro e aprovada, faz com que nós tenhamos muita dificuldade. Primeiro, é entender o que é que está acontecendo. E encontrar uma série de situações que parecem ser completamente opostas ao pensamento de Bolsonaro, quando em realidade não existe um pensamento de Bolsonaro. Primeiro, porque ele nunca teve um pensamento dele próprio. A passagem dele pelo Congresso Nacional, de 28 anos, é uma passagem do baixo clero, com grande sucesso como um membro do baixo clero, que se elegeu 7 vezes, elegeu a família, era o maior lobista do interesse dos militares no Congresso Nacional, com grande sucesso familiar, tem filhos, deputado, vereador, senador da República, mas esse não é um projeto Brasil. O projeto Brasil que você pode pensar de Bolsonaro, baseado na participação dele durante 20 anos no Congresso, é um projeto de uma pessoa extremamente conservadora, quase reacionário, muito impulsivo, de pouca preocupação com os resultados dos seus pronunciamentos e sem nenhum projeto pessoal além do imediato, do sucesso imediato. O projeto do Brasil não é dessa forma. Não é de um membro do baixo clero do Congresso Nacional. Porque o que está em jogo é o futuro de uma nação. E mais ainda, o desafio do presidente Bolsonaro de criar um espírito de nação no Brasil. Porque a ideia de nação desapareceu completamente e hoje nós temos um estado de permanente conflito entre posições que são completamente diferenciadas. E mais ainda, grande parte da vitória do presidente Bolsonaro não foi dele, foi uma derrota do presidente Lula e do petismo. Isso ficou muito claro com os resultados do segundo turno. Professor, que nota o senhor daria ao presidente Bolsonaro por esses 100 dias? Eu sou um professor extremamente exigente. Eu daria nota 5, 6 se tivesse de muito bom humor, mais nada disso. Muito medíocre. O que de mais negativo o senhor vê nessa gestão? A inconsistência. Inconsistência de liderança. Nós somos, o presidencialismo brasileiro é um presidencialismo personalista. Não são as instituições que funcionam, é a liderança que ocupa a cadeira do primeiro mandatário, que é o presidente da República. Se você não tiver essa competência de liderar, nós vamos ter problemas, principalmente porque, como o presidente Bolsonaro vem de uma escola onde a hierarquia é muito forte, ele sempre é um capitão. Os generais são seus superiores. Não há como ele fugir dessa realidade. O vice, então, é superior a ele? O vice sempre será superior a ele. Não há como ele mudar disso. Mesmo ele sendo o presidente da República, ele sempre tem em mente onde manda capitão, não manda marinheiro. Quem manda é o general. Não é, no caso dele, onde manda capitão, não manda marinheiro, devia ser onde manda general, não manda capitão. E essa situação é normal porque a vida dele é uma vida de militar. Uma vida de militar, treinado, e o maior orgulho dele é de ser militar. Ele pensa, acima de tudo, como militar e acha que a própria educação do Brasil, ele está pensando que as escolas militares
que poderão ser criadas no Brasil inteiro, serão a solução para a educação do Brasil. A disciplina rígida que você encontra. Eu ensinei numa academia militar e sei como é a rigidez da disciplina lá dentro. Então, essa inconsistência do presidente Bolsonaro, por uma razão muito simples. O Bolsonaro nunca passou pela cabeça do presidente Bolsonaro ser presidente da República. Ele estava muito satisfeito em ser deputado federal. Mas há muitos anos ele disse que ia ser presidente da República. Era talvez um desses arrobos que você tem uma vez ou outra aqui. Quem de nós ainda não teve um dia a opinião ou o pensamento de ser presidente da República, governador do Estado, presidente do CRB, quem sabe? Não? Isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm esses rompantes de ilusão e sonho, né? Mas um projeto, nunca houve um projeto Brasil do Bolsonaro. Começou a aparecer há 4 anos atrás, ao ponto até dele mudar de religião, né? Porque ele sabia que o crescimento do movimento protestante no Brasil era tão alto que ele, se identificando com o movimento, inclusive se batizando, já era meio caminho andado para esse projeto novo. Esse é um projeto de 4 anos, não é um projeto da vida inteira, de 28 anos de presidente Bolsonaro. Mas, de modo geral, professor, o presidente Bolsonaro não enganou ninguém. Ele está fazendo, nesse mandato, o que prometeu na campanha, até agora. Olha, é difícil você fazer tudo que você prometeu na campanha. Primeiro, porque ele não teve campanha, né? Ele não participou da campanha, não participou da maioria dos debates, ele não participou da campanha política por causa da situação de saúde dele. E ele não tem a disciplina ainda de ser um mandatário do primeiro escalão do Brasil. Ele não se deu... O presidente Truman, presidente dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele chegou na presidência, ele mandou fazer um quadrozinho e botou em cima da mesa. Disse, os problemas acabam aqui. Ou seja, problema dos Estados Unidos daqui não passa. Quem vai resolver sou eu. O presidente Bolsonaro ainda não se deu conta que não existe posto Ipiranga no Brasil. O posto Ipiranga é ele. Não existe Paulo Guedes, não existe Moro, existe Bolsonaro. Ele que tem que dar a solução. Ele quem dá toda a dimensão dos seus... Porque o presidencialismo brasileiro é muito personalista. E, ao mesmo tempo, ele está com um novo presidencialismo do Brasil, por causa de um presidente muito fraco, que foi a presidente Dilma, e, segundo, a fragilidade da presidência do presidente Temer, ele herdou uma presidência em grandes dificuldades. Ele tem que retomar isso, porque quem cresceu de forma assustadora foi o Congresso. Nós estamos quase como um parlamentarismo no Brasil. E esse parlamentarismo muito negativo, porque as negociações no sentido de que as posições do presidente fossem aprovadas, elas terminavam produzindo um toma lá da cá. Negociações, troca de favores. E isso o presidente Bolsonaro tem que mudar. Ele tem que ser a liderança do Brasil e a liderança do Congresso. Até porque, Flávio, o grande legislador do Brasil não é mais o legislador. Desde a Constituição de 88, o grande legislador é o presidente da República. Esse é o que é o legislador. Então, ele é quem vai liderar o Congresso Nacional. E essa relação dele com o Congresso Nacional ainda está com muita dificuldade. Primeiro, o partido dele, com 52 deputados, são 52 deputados quase todos de primeiro mandato, que não conhecem como funciona o Congresso. Você pegue 100 deputados de muita experiência, vão colocar o presidente da República numa situação difícil para conquistar os 413 deputados que ele necessita, dos 513 do Congresso Nacional. Essa relação dele com a força, com o alto escalão do Congresso, ele não tem, porque ele nunca foi do alto escalão. Ele nunca foi dos tomadores de decisão
em nome e no interesse do Brasil. E aí ele tem dificuldade. Outra, ele não foi muito feliz em algumas escolhas, porque ele colocou o presidente, o Paulo Guedes, não é um problema para o presidente Bolsonaro, porque ele não tem um interesse político. O interesse dele é intelectual. Ele quer ser ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Mas o Moro quer ser presidente da República. O Moro quer ser presidente da República. Então, você quando coloca uma sombra no seu gabinete, uma sombra que acha que já fez o que havia de mais necessário no Brasil com o projeto Lava Jato, ele acha que é capaz de fazer tudo, principalmente se chegar à presidência da República. Mas o Bolsonaro disse na campanha que, sendo eleito, ele acabaria com a reeleição. O Moro, aliado dele, seria um candidato natural ou não? Quem? O ministro Sérgio Moro. Olha, o ministro Sérgio Moro, ele tem uma equipe extraordinária. E na equipe extraordinária... Mas ele não poderia ser um candidato do próprio Bolsonaro? Pode ser um candidato do próprio Bolsonaro, sem dúvida alguma. E seria um candidato forte por conta própria. O Bolsonaro vai... Ninguém navega no mar tranquilo a vida inteira. O desconhecimento da língua portuguesa por parte do Bolsonaro, do Moro, vai criar dificuldade para ele. Ele não sabe falar português. Primeiro problema. Esse é um problema sério que vai ser explorado muito. Esses deslizes não são deslizes, não, são defeitos mesmo, de que você não tem como consertar. Às vezes é de sua educação doméstica e não tem como consertar. Mas o Bolsonaro, o Moro, não tem tido o controle emocional no sentido de fazer com que ele saiba esperar a oportunidade de ser presidente. Primeiro foi aceitar ser ministro da Justiça, no momento em que ele não estava preparado para ser ministro da Justiça. Ele estava preparado para continuar sendo o grande líder da Lava Jato, da Operação Lava Jato. Mas o presidente só acha que ele consegue aprovar a reforma da Previdência? Não é só que ele consegue, ele tem que conseguir. E aí vem a competência indispensável e, pior, a competência para negociar. E ele vai ter dificuldade porque ele escolheu também o seu ministro da Casa Civil, que é um segundo presidente, um camarada que tenha muita habilidade. E o dele gosta mais da ribalta do que dos bastidores. Ele escolheu um camarada que quer disputar com... Outro dia ele pegou o presidente e mudou de posição. O ministro-chefe da Casa Civil chega no presidente e muda de posição. Você tem que ficar... Não é por aí. Esse é mais ambicioso do que o Moro e não tem a competência que é necessária para ser um candidato à presidência. Ou seja, a equipe do Bolsonaro só tem um lado forte. São os generais. Os generais, ele escolheu o que há de melhor no Brasil. E cada dia se destacam. Você pega um general que você não sabe quem é e chega numa conferência e ele fala em inglês fluente, vai para outra ele fala em espanhol fluente, vai para outra ele fala em francês fluentemente. Isso tem um impacto tão positivo que você não imagina, principalmente nos formadores de opinião. Então, a equipe do Bolsonaro, de primeira qualidade, de alto escalão, são os generais. E muita gente acha que os generais, mais cedo ou mais tarde, vão assumir o timão do barco brasileiro, vão assumir a direção do Brasil. Porque eles são muito preparados. O presidente Bolsonaro escolheu o que havia de melhor. Agora, é um risco, porque você tem 8 generais do primeiro escalão. Você diz, será que nós estamos a caminho de um governo dos militares? E nada de ruim que seja dos governos dos militares, é porque depois do período de sessão dos militares, se criou um grande problema para os militares, como se fosse o que há de pior no mundo, fossem os militares brasileiros. A mesma coisa, Flavinho, aconteceu aqui no estado de Alagoas. A história de Alagoas
muito o que existe de sucesso na economia do estado de Alagoas, muito desse sucesso se deve aos usineiros de Alagoas. No entanto, hoje, eles são considerados o que houve de pior na história do Brasil. Inclusive, eu acho que os usineiros deviam fazer um programa, uma campanha no sentido de recuperar a sua imagem. Pois essa mesma coisa aconteceu com os militares brasileiros, porque em toda a história do Brasil, os militares sempre ocuparam uma posição de muito respeito e liderança. Toda a família, durante o período da história do Brasil, toda a família tem o desejo de ter um filho militar, um filho que fosse para o Exército Brasileiro. O nosso grande herói brasileiro é o Duque de Caxias, não é Tiradentes, é Duque de Caxias. Esse é o grande herói brasileiro. E outros grandes heróis militares que nós temos. Então, essa situação desse recurso gigantesco que está presente nos militares é, ao mesmo tempo, um desafio para o Bolsonaro, porque eles ficam o tempo todo comparando o Bolsonaro com os militares. E outra coisa, a prudência desses generais, que são extremamente qualificados, todos eles com treinamento não só na escola superior, não, mas, acima de tudo, na experiência internacional que todos eles têm. Eles se sentem à vontade, muito mais à vontade. Quando você pensa que o Bolsonaro receberia em Davos um microfone para fazer uma palestra de 40 minutos, e ele fala 6 minutos, você dê um general daquele microfone, ele fala um dia. Então, essa comparação vai ficar permanentemente presente até que o Bolsonaro assuma o papel de que ele, sim, como o presidente Truman disse, aqui eu tenho as respostas. O presidente Bolsonaro ainda não fez isso. Ok. Nosso muito obrigado ao cientista político Eduardo Magalhães por mais uma participação aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, daqui a pouco a gente conversa com Flávio Moreno, que é presidente do PSL aqui no estado. O PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. E o assunto é o mesmo, os primeiros 100 dias do governo Jair Bolsonaro.